bem-vindo ao Astrologia e Jinshin Jyutsu. Esse é um canal que a gente fala muito sobre essa filosofia milenar japonesa, que é o Jinshin Jyutsu, que te ensina a tocar no próprio corpo e ajudar a harmonizar o seu organismo, os fluxos energéticos, trazendo cura, harmonia para o corpo e para a mente. E toda quinta-feira às 11 da manhã eu falo desse Jinshin Jyutsu relacionado com a astrologia. São as minhas duas paixões. Além de atender pacientes diariamente há 20 anos da minha vida, eu sou astróloga há ainda mais tempo. E o Jinshin Jyutsu também tem uma relação muito forte com a astrologia. E nós temos visto aqui a relação dos 12 fluxos de órgão do Jinshin Jyutsu com os 12 signos do zodíaco. Se você não viu os outros vídeos, é só clicar aqui, tem toda a sequência de cada signo. E hoje nós vamos falar sobre o signo de Capricórnio. Capricórnio é mais um signo do elemento terra. A gente já viu que esse elemento terra está muito ligado com o planeta Terra, com a matéria, com as coisas sólidas, concretas da vida. Dos signos relacionados com esse elemento terra, Capricórnio é aquele que vai progredir, desenvolver a relação com esse elemento, com esta questão material, real da vida. Enquanto o touro, o primeiro signo do elemento terra, se relacionava se apegando, se assegurando e lentamente construindo na matéria, Virgem, que era o segundo signo desse mesmo elemento terra, trabalhava a questão de observar e respeitar o ciclo natural das coisas, percebendo o que é prioritário do que é secundário para si desenvolver. E agora em Capricórnio nós vamos dar movimento e upgrade para essa relação com o elemento terra. Capricórnio é muito ligado com a palavra ambição. A nossa filosofia judaico-cristã sempre teve um pezinho atrás com essa palavra ambição. Mas ambição é fundamental para que nós, seres humanos, possamos nos desenvolver. Essa palavra ambição tem tudo a ver com Capricórnio. Eles realmente estão ligados à matéria, já conhecem essa matéria e agora eles querem galgar sempre um degrau a mais na sua possibilidade. Eles fazem uma competição com eles mesmos. Isso é ambição. Ok, tem muito capricorniano que também quer competir e ser ambicioso comparado com os outros. Mas a princípio isso ainda não é ganância, é observação do que é possível alcançar. E ele, capricorniano, tão empenhado em aprimorar e chegar no seu ápice, olhando as possibilidades que os outros alcançaram, ganha mais energia e vontade de também se superar. Capricórnio quer se superar sempre. Vamos lembrar que Jesus Cristo, mesmo para quem não é da religião católica, o símbolo deste Cristo é o homem em busca dessa perfeição. Ele é filho de Deus, não dá para ser melhor do que ele. E é bem isso, Jesus Cristo era capricorniano, aquela pessoa séria, empenhada em trazer em si a coisa mais correta possível que era naquele momento da humanidade. Isso é um símbolo exatamente do que o capricorniano faz. Essa busca incessante da perfeição quase que divina que o capricorniano quer atingir, muitas vezes ele se torna sério demais, leva tudo muito a ferro e fogo.
Lógico, ele está tão empenhado na busca da perfeição, em não errar, em se superar sempre, que não existe muito espaço para esse capricorniano relaxar, brincar, muito menos rir de si mesmo. E isso é necessário na vida. A gente não cresce, não evolui, se a gente não dá risada das boas quedas que a gente dá no meio do caminho, não é verdade? Não importa a profissão que o capricorniano busque, ele sempre vai se empenhar muito. Até mesmo num relacionamento emocional, de casamento, namoro, ou qualquer prazer que ele tenha, a relação do capricorniano com tudo isso é muito levada a sério. Se ele gosta de alguma coisa ou alguém, ele vai se empenhar e se dedicar com muita força e garra naquilo. Vai levar tempo, ele vai trabalhar para aquilo dar certo. Então, como é muita energia que ele vai pôr naquilo, ele escolhe a dedo a seriedade, responsabilidade com que um capricorniano se vincula a alguém ou a um hobby, qualquer coisa, é com o mesmo afinco e, portanto, paulatinamente. Ele não é leviano de escolher uma brincadeira, uma diversão, um vínculo qualquer que ele não tenha observado com muita maturidade se aquilo realmente corresponde a ele. Como em todos os signos, existem os dois lados da moeda, não é? E o lado negativo do Capricórnio é exatamente o excesso dessa responsabilidade. Quando a gente busca muita seriedade, só escolhe as coisas com muito detalhamento e depois de muita certeza, talvez a gente perca a oportunidade da espontânea expressão da vida e de si mesmo. Às vezes, as questões que ainda não estão tão elaboradas e claras também podem ser interessantes. Nessa falta de experimentação que o capricorniano tem, ele perde as oportunidades e também, muitas vezes, se torna ranzinza, porque tudo é muito sério, tudo é muito responsável. Existe um outro capricorniano que trabalha pelo revés, ou seja, em vez dele ir atrás da ambição e do perfeccionismo tão adequados aos capricornianos, ele acaba se tornando uma pessoa sem muito esforço, sem muita ambição. Na verdade, esse capricorniano tem a mesma preocupação da perfeição. Mas esse que nem tenta é aquele que tem tanto medo de não alcançar a perfeição ideal que ele prefere nem experimentar para não se frustrar. É o que a gente costuma dizer, o bode do pasto. Capricórnio, que é o bode, ele pode ser tanto bode da montanha que quer ser o primeiro no topo da montanha para ser visto e tudo enxergar, mas tem esse outro que quer também chegar lá, mas sabe como é difícil ser o pioneiro, primeiro, que ele prefere nem tentar para não se achar pouca coisa. É o bode do pasto. Fisicamente, capricornianos têm uma relação direta com os ossos. Então, todo capricorniano tem que trabalhar e cuidar sim das suas juntas, de calcificações ou até mesmo osteoporose conforme o tempo vai passando. Para a gente ajudar a energia de Capricórnio, principalmente para os capricornianos, mas para qualquer pessoa que precise levar mais a sério alguma coisa ou que esteja muito obcecado em dar certo e não poder errar, qualquer excesso ou falta dessa energia vai se beneficiar muito com o fluxo do umbigo. O fluxo do umbigo, que se relaciona totalmente com Capricórnio, é mais um desses fluxos que estão ligados com a energia central do nosso corpo e que em outras medicinas, como eu já comentei, está relacionado com o triplo aquecedor. O umbigo, além dele ajudar muito a nossa inspiração, e não só
doar, mas talvez de inspirar mais na vida e não ser tão focado no que é realidade, vai ajudar esses capricornianos. Também ajuda muito para a nossa estrutura, tanto os ossos como também o que nos dá uma base e estrutura, uma sensação de acolhimento. Vamos então, na primeira dica de hoje, fazer os 3 primeiros passos do fluxo do umbigo, que vai ajudar os capricornianos ou qualquer pessoa que tenha que trabalhar o excesso ou falta de ambição ou até questões com a estrutura óssea. Vamos lá? Com a mão direita, você colocará na testa do lado esquerdo, pouco acima das sobrancelhas, ali no meio da sobrancelha, tanto a mão na vertical quanto na horizontal, segurando toda a testa, e a mão esquerda vai no cotovelo direito do lado externo. Relaxe, se recoste, se quiser apoie os cotovelos numa mesa e deixe o fluxo de energia passar. Então, a mão esquerda sai do cotovelo agora e vai no pescoço do lado esquerdo, no centro do longo do pescoço, tocando os dedos próximos à coluna. Relaxe, apoie os cotovelos, como eu digo, encontre sempre a posição mais confortável. Respire. Depois de 1 minuto ou 2, a mão da testa agora que sai e vai na barriga do lado esquerdo, no finzinho das costelas, ali na esquininha esquerda das costelas da barriga. Relaxe. Mais 1 minuto ou 2. Para o outro lado, inverta. A mão esquerda tocando a testa no lado direito acima das sobrancelhas e a mão direita tocando o cotovelo esquerdo. Respire. 1 minuto ou 2 em cada ponto. Tente sentir a pulsação. E então a mão direita sai do cotovelo e vai agora na metade do pescoço do lado direito, tocando próximo à coluna. Sinta a pulsação dos pontos. Depois, a mão esquerda da testa vai para a barriga no lado direito, no finzinho das costelas, ali do lado direito. Relaxe, aproveite o seu ginge. Esse fluxo é bem comprido, mas a gente fazendo esses primeiros 3 passos já vai ajudar muito, inclusive na sua respiração, permitindo que mais ar entre e a sua inspiração com a vida também cresça. Se você veio até aqui é porque tá curtindo, então não se esqueça de aqui embaixo clicar na mãozinha, no like. Isso me ajuda muito para que esse canal tenha mais visibilidade e, além de você, outras pessoas possam se beneficiar com todas essas dicas. Agora nós vamos para a nossa segunda dica de hoje para ajudar os capricornianos, tanto aqueles com muito ferro e fogo tentando ser os melhores, quanto aqueles que têm medo de experimentar para não errar. Também, esse ponto que eu vou dar agora nessa segunda dica vai ajudar para que capricornianos ou qualquer pessoa que esteja nessa vibe de Capricórnio possa trabalhar o seu bom humor. Rir de si mesmo é uma virtude. A gente tá aqui nesse mundo para aprender as coisas. Ninguém veio sabendo tudo. Então, cada vez que a gente erra, cada vez que a gente passa por alguma situação, até mesmo desconfortável, é importante ter bom humor, se aceitar, perceber que nunca vai ser perfeito. Se a gente fosse perfeito, nem estava aqui.
Essa trava que nós vamos tocar é a trava 15 e ela tem muito a ver com ossos que também vão ajudar capricornianos ou não que precisem trabalhar essa estrutura, mas também a trava 15 ajuda para que a gente se abra para a risada na vida, para o bom humor, para poder ter mais senso esportivo para lidar com as coisas. Então a gente apenas vai tocar nessa trava. Vamos experimentar? Você simplesmente escorrega sua mão para aquele valezinho entre o osso púbico e o início da coxa. Deixa a mão ali na virilha e sinta a pulsação. Você pode até mesmo colocar a mão dentro do bolso e continuar o seu jinshin, sentindo esse ponto específico. Faça sentado, deitado, fique pelo maior tempo que puder. Faça todos esses exercícios. Se tiver qualquer dúvida, não deixe de comentar, me perguntar aqui embaixo. Eu adoro receber comentários e respondo assim que possível para te ajudar. Bem, estamos quase chegando ao final dessa maratona de cada signo com os fluxos de órgão. Mas não fique triste, porque as relações com a astrologia são muito grandes. E eu pretendo logo no começo do ano que vem a gente começar a falar de ascendentes. Você sabe como funciona o seu ascendente para você? E as questões físicas, como ele tem a ver com tudo do seu corpo físico? Será só no ano que vem. Próxima quinta, a gente fala de Aquário, um signo do futuro. Aguardo vocês, mas antes de ver o vídeo de Aquário na quinta-feira, terça-feira às 11 da manhã, tema da semana, uma dica ótima para ajudar a equilibrar o seu corpo ou a sua mente. Não perca!